Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui na Igreja do Parque Piauí, que todos vocês possam ser bem-vindos, né? Que o pessoal de casa também possa se sentir bem na presença do Senhor, e que hoje a gente possa aprender mais de Deus, né? Lembrando que no final a gente vai ter sorteio de lição da escola sabatina. Que delícia, né? É sempre bom a gente ganhar brinde, né? Então, prestem atenção na lição, que no final vai ter perguntas e quem responder certo vai ganhar a lição aí de brinde, certo? Vamos lá começar a nossa lição. Nossa lição hoje, a gente está estudando durante o trimestre o livro de Hebreus, né? E hoje o tema da lição é o caminho através do véu, né? O verso para memorizar está lá em Hebreus 9, 24, Regi. Vou ler aqui, né? Diz assim: Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, né? Amém. Né? A gente sabe que os sacerdotes entravam no santuário para interceder por nós, né? Pela humanidade. E aqui a gente vê a história de Jesus, após a sua ascensão, né? Nesse texto mostra que ele entrou no santuário verdadeiro, que o nosso aqui da terra era só figura, né? Era só figura. E ele entrou lá para quê? Para interceder por cada um de nós diante de Deus, né? A irmã, no começo aqui da escola sabatina, ela falou um pouco sobre os discípulos, quando eles voltaram ali do Monte das Oliveiras, que eles viram a ascensão de Deus, eles voltaram para casa revigorados, né, com a certeza de salvação, com a alegria, né? E aqui tem um textozinho que fala assim, ó, embora continuassem no mundo, atacados pelas forças do mal, sua esperança era forte. Eles sabiam que Jesus havia ascendido para preparar-lhes lugar e que era o precursor de sua salvação, pois havia aberto o caminho para a pátria celestial por meio do seu sangue, né? Então, os apóstolos ali, assim como nós, devemos ter essa certeza, essa alegria de que Jesus foi o nosso precursor, né? E que ele vai voltar para nos salvar, né? E essa ascensão de Cristo no céu, né, nos dá uma certeza de que as promessas de Deus, né, a cada dia serão cumpridas, né, e a cada instante a gente tem que ter essa certeza, né, nas nossas vidas. Irmã, feliz sábado a todos, né? Eu achei interessante essa parte aí de sábado, porque é o seguinte: quando Jesus morre na cruz do Calvário, os discípulos eles voltam para casa, né? Alguns que foram ali, como João e outros estiveram ali, ficaram todos decepcionados, foram para casa tristes e tudo mais. E até mesmo depois da ressurreição de Jesus, eles ainda ficaram juntos assim, mas meio que camuflado, né? Aí eles foram para a pesca e tudo mais. O certo é que quando Jesus ascende ao céu para começar seu ministério, aqui diz que eles voltaram alegres, triunfantes. Era para ter ficado triste, né? Porque afinal de contas seu mestre tinha os deixado mais uma vez, eles iam ficar só que eles entenderam que a partir daquele momento Jesus ia começar um novo ministério, um ministério de intercessão por eles, um ministério que eles poderiam chegar ao trono da graça livremente. Por isso que eles não ficaram mais tristes, pelo contrário, aqui dá a entender que a partir da ascensão de Jesus, eles ficam muito mais vigorosos
de que quando eles estavam com Jesus. Porque cada um fala com intrepidez, cada um não tem medo mais de falar, não tem medo de testemunhar. E antes não. Antes eles estavam escondidos ali por trás de Jesus, ou então escondidos depois da morte de Jesus. E a partir do momento que eles entendem desse novo ministério de Jesus, que iria começar ali, eles saem radiantes, porque eles viram que agora sim, eles teriam um sacerdote que poderiam interceder por eles. Então, quando eu vejo isso aqui, eu fico também pensando que nós deveríamos estar, todos nós deveríamos estar radiantes, mesmo que nós não tenhamos a presença de Jesus conosco fisicamente, mas a gente entende que Jesus está em um trabalho, que está num novo ministério, a nova aliança chamada, que nos proporciona essa chance de chegar ao trono da graça com muito mais liberdade, podemos assim dizer. Exatamente, né? Então, essa alegria que contagiou o coração dos discípulos naquela época deve ser a mesma alegria que nos contagia pela certeza da salvação em Jesus, né? Amém. Aqui na parte de domingo fala sobre Jesus diante do Pai, né? Vamos ler o que diz Hebreus, capítulo 9, verso 24. Alguém que encontrar pode ler. Ele é o mesmo verso que a gente leu no começo, o verso para memorizar, né? Alguém pode ler? Aqui diz o seguinte: Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém, no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Isso, né? A pergunta é a seguinte: de acordo com essa passagem, qual foi o propósito da ascensão de Jesus ao céu? O verso diz que ele foi o quê? Comparecer diante de quem? De Deus, né? Comparecer diante de Deus em nosso favor. Ele foi pedir a Deus por nosso favor, foi interceder a Deus ao nosso favor, né? Aqui diz assim, ó, Deus instruiu Israel que os homens fossem 3 vezes ao ano a Jerusalém para comparecer diante do Senhor com sua oferta, né? Na festa da Páscoa, na festa das semanas, no Pentecoste, e na festa dos tabernáculos, né? Eram 3 momentos específicos. Diga. Bom dia, irmã. É importante ressaltar esse ponto aí que a irmã leu agora da lição, porque de forma maravilhosa o Espírito Santo concedeu à igreja a oportunidade de conhecer profundamente a mensagem do santuário. E parte da mensagem do santuário e das festas que aconteciam em Israel, elas tinham um propósito, não eram apenas celebrativas, mas eram meio que profecias daquilo que viria, tanto na primeira vinda de Jesus como na segunda vinda. Especialmente essas festas que a irmã citou, né? E esse momento em que Jesus sobe ao céu e vai para o santuário celestial, né? Ele apenas cumpre a representação profética do que acontecia já no santuário, que era o momento em que o sumo sacerdote ia até o santuário para interceder pelo povo, para se achegar a Deus e levar as petições, as preces do povo. Então, assim, é importante que a gente entenda que todos os ritos, todos os acontecimentos, os fatos, as cerimônias que existiam no santuário tinham um propósito, e esse propósito se cumpria no ministério de Jesus. Boa parte dele já na primeira vinda e alguma parte já depois que ele sobe aos céus. Aí tem a parte do juízo, enfim, que é algo que a gente pode até dialogar mais à frente, mas especialmente esse é o momento da passagem do sumo sacerdote, no momento que ele vai e adentra o santuário para levar essas petições do povo até Deus, para se aproximar da face de Deus por conta da intercessão que ele tinha que levar para o povo. E interessante aqui, o irmão quer falar? Sim, o Eric estava falando e a senhora mencionou aqui, mas essa questão dessas 3 festas que eram realizadas.
como ele disse, não eram só celebrativas, né? Mas todas têm um significado, né? E não só essas 3 festas que eram comparecidas anualmente, mas também a gente vê aí no livro de Levítico, né, os 7 sábados, cada um com seu significado e tudo mais. Mas falando especificamente dessas 3 festas, a Páscoa, por exemplo, representava a libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito. E essa nova Páscoa, que é a Santa Ceia, no caso, representa agora a libertação da nossa libertação dos pecados, né? O Pentecoste lá representava as festas quando o povo chegava para as colheitas, né? Os primeiros grãos que eram trazidos, né? Eram levados, principalmente cevada e trigo, que era a agricultura predominante lá. Então, a festa do Pentecoste representava, então, essa colheita, os primeiros grãos que eram trazidos diante do sacerdote, né? O povo trazia lá, de onde viesse, trazia para o sacerdote. Essa colheita aí representa, principalmente lá naquele ministério de Jesus, no ministério da igreja, quando começou, que Pedro pregou lá, e uma quantidade muito grande se batizou ali, nasce a igreja cristã, os primeiros grãos ali. E a festa do Pentecoste, aliás, e a última festa aí, a festa dos tabernáculos, ela representava o que era a festa dos tabernáculos. Uma vez por ano, todo mundo saía das suas casas, que eles já celebravam isso no deserto. Mas quando eles entraram na terra de Canaã, então as pessoas deixavam as suas casas e iam morar em tendas, ficar em tendas lá. Durante uma semana iam ficar em tendas, né? E tudo mais. Representando aí o cuidado de Deus por seu povo. Essa festa dos tabernáculos aí representa aí, ainda não participamos. Essa eu acredito que vai ser a nossa celebração lá no céu, onde nós vamos ter, inclusive no livro de Apocalipse fala que todos nós vamos entrar com um ramo de palmeira na mão e tudo mais. Então essa festa dos tabernáculos ainda está por vir. E todos nós esperamos na glória a essa festa. Então eu achei bem interessante aqui essas 3 festas anuais e o significado de cada uma delas, tanto terreno, que lá no deserto e na Canaã terrestre, como também apontavam para o ministério de Cristo aqui na terra. Isso, irmão. Outra coisa que eu achei interessante aqui na lição, essa parte que fala que Jesus celebrou as festas com incrível precisão. Né? Ele morreu no dia da preparação da Páscoa, na hora 9ª, momento em que os cordeiros pascuais eram sacrificados. Né? Ele, como cordeiro, também foi sacrificado. Né? Ele ressuscitou no 3º dia e subiu ao céu para receber a confirmação de que seu sacrifício havia sido aceito, quando o sacerdote deveria mover o feixe de cevada madura como as primícias da colheita. E então ele ascendeu 40 dias depois para sentar-se à direita de Deus e inaugurar a nova aliança no dia do Pentecostes, né? Que aí, a partir desse momento, é que a gente espera esse grande dia aí da volta do Senhor para a gente fazer essa festa dos tabernáculos, como o irmão estava falando, né? Então, eu achei muito interessante isso aqui, mostrar que Jesus, ele cumpriu toda essa rotina que tinha no tabernáculo, né? Ele foi realmente o cordeiro, ele foi o sacerdote, ele foi todas as coisas ali representadas no sacerdote que representavam ele, ele foi realmente, ele cumpriu tudo isso, né? Vamos passar aqui para a parte de segunda-feira, né? Que fala sobre o convite divino. Como foi a experiência de Israel no Monte Sinai? Vamos ver lá Hebreus, capítulo 12, verso 18 ao 21. Não é grande, não, é pequenininho o texto, né? 18 ao 21. Hebreus, capítulo 12, 18 ao 21. Eu vou ler aqui, irmãos. Diz assim: Ora, não tendes chegado ao
fogo palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falassem mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até o animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Né? Vamos lá, a pergunta diz assim: como foi a experiência de Israel no Monte Sinai? Né? Aí o texto aí fala aí que até Moisés disse o quê? Ficou com medo, né? Até Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Né? Então, se a gente parar para imaginar, né, a cena, né, daquela, todos ali no pé da montanha, e aquele ruído, né, o fogo, e ali eles ficaram com medo, né, mas aquilo ali não era para que eles tivessem medo, era para que eles tivessem temor, né, para que eles soubessem o grande poder do nosso Deus, né, para que eles tivessem a certeza do poder de Deus. Mas eles tiveram, foi medo, né? E o que foi que aconteceu depois disso? É importante, irmã, ressaltar que esse povo era um povo que vivia em meio a uma grande idolatria no Egito, onde todos os aspectos da vida social, espiritual dos egípcios tinham como representante uma figura divina, que às vezes era uma mistura de um animal com um ser humano, enfim. Se a gente for aprofundar, a gente vai ver que tem umas coisas meio escabrosas, meio estranhas. E aquele povo que, se a gente observa no Gênesis, quando era em menor número, tinha uma proximidade maior com Deus, um contato, um relacionamento maior, passa um tempo a se afastar um pouco. E Deus ele se apresenta para o povo de várias maneiras, a princípio com os milagres, né, com os acontecimentos grandes, né, para justamente mostrar o seu poder, sua força, o seu cuidado com o povo. Né? Mas algumas daquelas coisas ainda geravam algum tipo de impacto para aquelas pessoas que se afastaram, de certa forma, desse relacionamento mais íntimo com Deus. Né? E essas demonstrações era para aproximar. E aí, algumas dessas coisas acabavam deixando o povo tremendo, digamos assim, né? Ao invés de glorificar, né, pelo poder de ter liberto aquele povo, de ser um poder que se sobressaía aqueles supostos deuses que haviam no Egito. Né? O povo no Egito, né, após ser libertado, eles tinham visto também a ascensão de Deus, o que Deus tinha feito, como Deus tinha agido, né, durante o processo, né, do faraó para libertar o povo. Então, tinha acabado de esquecer também, né, porque o povo estava tendo uma oportunidade. Na saída, eles poderiam ter melhorado esse convívio com Deus, e na saída já, né, na primeira oportunidade que tiveram para ter essa ascensão com Deus, eles ainda continuavam apegados às coisas do Egito. Né? Então, eles não tinham prestado atenção, como nós muitas vezes deixamos de observar a forma como Deus age na nossa vida e estamos preocupados mais com as coisas que acontecem, né, nas dificuldades que a gente tem, ao invés de ver, né, a forma como Deus age na nossa vida. Então, aqui o povo, em vez de eles terem, né, se apegado a Deus, eles se lembraram das dificuldades. Né? Então, o que a gente vê é que a gente está sempre, né, voltando, né, às dificuldades da gente. Então, Deus fala aqui, lá em Êxodo, né, 19:4, ele mostra a forma como ele agiu. Olha como é que eu, né, coloquei o Egito no lugar dele e como eu acendi vocês. Né? Então, as pessoas não relembravam disso. Por isso tiveram essa dificuldade gigantesca, esse medo enorme. Né? E o que acontece muito com a gente é isso. Eu vendo bem aqui assim, o que vocês estão falando aí, principalmente o irmão Reginaldo, eu queria que a gente imaginasse aquela cena. Né? Antes disso, olha, Deus diz assim, eu vou falar com o povo. Todo mundo durante 3 dias, todo mundo se prepara, se santifique, eu não quero ninguém em pecado. Aquele que estiver em pecado vai morrer.
aquele vai ser fulminado. Olha, coloque um cerco em volta do monte, porque qualquer animal que ultrapassar o cerco também morre. Então, o povo já ficou todo mundo apreensivo ali, todo mundo ali na expectativa, será se eu estou em pecado, será se eu não estou, se eu estou preparado ou não estou. E aí, quando começa lá a cena, né? Eles pensavam que Deus simplesmente ia falar, mas aí começou com um monte tremendo, né? O monte começa a se tremer todo. Então, se você, graças a Deus, nós não passamos por terremotos aqui. Diz que houve uns abalozinhos aqui em Timon, essa semana, Timon não, desculpa, Maranhão, essa semana. Mas nós não passamos por esses terremotos que a maioria dos países, aí, principalmente asiáticos, passa. Mas, quando o povo viu a terra tremer debaixo dos seus pés, aí até aí já ficaram assustados. Aí, de repente, o monte começa a sair fumaça. Gente, é um vulcão aqui. Quem é que se aproxima de um vulcão quando ele começa a despertar em erupção? Todo mundo se afasta. Então, quando eles viram o monte tremer e sair fumaça do monte ali, o povo ficou todo mundo com medo, e a voz de Deus era como voz de trovão. Quando Deus começou a falar, aquela voz de trovão, tá? Eu não sei se tinha relâmpago. O certo é que o povo temeu muito. E que foi a pergunta, o povo temeu. Mas por que o povo temeu? Porque a lição comenta, porque lhe faltou fé. Porque essa situação, não vou dizer fenômeno, mas o que aconteceu ali era para o povo entender a diferença de Deus, como estava falando aqui o Eric, de Deus Jeová com os deuses egípcios. A grandiosidade de Deus, para dizer assim, olha, esse Deus que está fazendo isso aí, ele é do nosso lado. Então, era para o povo ter fé e ter ficado feliz. Nós temos um Deus poderoso que está do nosso lado. Mas, no entanto, eles tiveram foi medo. Por que tiveram medo? Por falta de fé, que Deus estaria com eles. Então, essa foi a grande causa deles terem medo, né? Terem medo de serem fulminados ali, porque não confiaram na misericórdia de Deus. Poderoso Deus é. Isso não era indiscutível. Mas também a misericórdia de Deus estaria ali. E era para eles terem acreditado nisso. E terem ficado felizes. Oh, nós temos um capitão, nós temos um Deus poderoso, nós temos alguém que é maior do que tudo que está do nosso lado. Era para eles estarem sorrindo, felizes, mas, no entanto, eles tiveram foi medo. Dois pontos que podem ser frisados aqui é que o povo não tinha um contato com Deus. Os deuses que eles conheciam lá no Egito não tinham uma resposta, não se manifestavam para eles. E quando eles viram toda aquela ação, né, aquela manifestação de Deus, um Deus que eles não tinham contato, eles temeram. O detalhe é que Deus queria falar era com o povo. Deus disse para o povo se preparar que ele ia se manifestar. E quando o povo viu tudo aquilo, ele disse assim, vai lá Moisés, vai lá representar a gente, para que se a gente entrar na presença de Deus, nós vamos acabar morrendo. Eles sabiam que eram pecadores, né? E que não poderiam subsistir na presença de um Deus tão grandioso como aquele que estava se manifestando. O interessante é que Deus ele mandou Moisés com instruções para que o povo se preparasse, né? Para que todos eles subissem a montanha para falar com Deus. A vontade de Deus era essa, que todos eles chegassem ali à presença de Deus. Mas, como a irmã falou, eles tiveram medo. Eles, ao invés de confiar naquele Deus que tinha tanto poder de tremer aquela montanha, eles tiveram foi medo e disse, não, Moisés, vai lá. Tu vai lá saber o que é que ele quer dizer e tu volta e diz para a gente, né? Porque a gente está com medo, né? O irmão falou da fé e foi exatamente isso. Foi a falta de fé deles, a fé daquele Deus poderoso, né? Aquele Deus verdadeiro, que fez com que eles tivessem medo e não subissem aquela montanha para conhecer a Deus, né? A experiência que Deus queria era que eles tivessem a mesma experiência que Moisés teve.
E aí o que motiva, o que é consequência da falta de fé? É a gente apelar para aquelas coisas palpáveis, porque a gente não o fato de nós não vermos Deus, no momento que falta a nossa fé, a gente tira o nosso foco e começa a acreditar nas coisas palpáveis, nas coisas nossas. Aí cita aqui, o autor da lição cita a história do bezerro de ouro, porque era algo que eles tinham mais intimidade, né? Eles viam os ídolos que eram feitos. Então, assim, a partir do momento que eu vejo algo, consigo tocar algo, eu acredito em algo, mas aquele algo não trazia nada de benefício para aquelas pessoas, né? Mas era a figura que eles tinham mais em mente, que estavam mais acostumados a ver, e que, naturalmente, pelo tempo que passaram no Egito, acreditavam ser uma representação divina, tal, enfim. Mas tudo por consequência da falta de fé. E aí, eu gosto sempre de fazer o paralelo com os nossos dias, com a nossa vida. No momento que falta a nossa fé, a nossa confiança em Deus, de que Deus pode ir à frente e fazer aquilo que parece ser impossível, a gente tenta fazer da nossa própria maneira, do nosso próprio jeito, criar os nossos bezerros de ouro, né? Assim, quer dizer, fazer as coisas com as nossas próprias mãos, sem esperar aquilo que pode vir de Deus, né? Sem ter a paciência, às vezes, sem ter a confiança, né? Sem ter a fidelidade em Deus, de forma que Ele já provou por várias vezes que Ele pode fazer por nós, né? Eu queria só encerrar a parte segunda falando aqui um textozinho que eu achei interessante, que diz assim, ó, enquanto Deus queria que Israel fosse até ele, o povo ficou com medo. A descrição em Hebreus dos eventos no Sinai é acompanhada da falta de fé e apostasia do povo com o bezerro de ouro. E como temia encontrar-se com Deus por causa do seu pecado. A reação do povo não foi o plano de Deus, mas o resultado da falta de fé, né? Então, isso aí resumiu tudo, o que a gente debateu aqui nessa parte segunda, né? Parte de terça. A necessidade de um véu, né? Aqui fala sobre o termo que Hebreus usa para véu, né? Ele pode se referir à cortina do átrio, à entrada da área externa do santuário, ou ao véu que separava o lugar santo dos santos, do lugar santo do santo dos santos, né? Esse véu, né, essa cortina, a gente, quando a gente estava estudando, a gente parou para olhar lá no santuário, né, cada lugar. Esse primeiro véu que ele falou, o véu da área externa, né, a entrada da área externa do santuário, né? A gente sabe que o santuário, na época que eles andavam pelo deserto peregrinando, ele era feito todo de cortinas, né, de tecido. Ele mandou que fizesse, e toda aquela área que cobria o santuário ficava lá no centro, e ele era envolto de cortinas. Então, esse primeiro véu, que era o véu da entrada, né? Da entrada externa do santuário. O segundo véu era a cortina ali da entrada do santuário. E o terceiro véu, lá dentro do santuário tinha o lugar santo e o lugar santo dos santos, né? Que naquele lugar só entrava uma vez por ano, né? Que era o último véu. Eu achei interessante esses três véus, porque quando a gente fala em véu, a gente só se lembra desse véu do santo dos santos, né? Que é o que o sumo sacerdote só entra uma vez por ano. E aqui ele nos trouxe esses três véus. Eu achei muito interessante, né? E aqui vem uma advertência em relação a esses lugares santos, né? Vamos ver o que diz Levítico 16, o verso 1 e 2, e o 10, de 1 a 3. Vamos ver, alguém pega aí o Levítico 16, verso 1 e 2. Alguém achou aí? Pois eu vou ler esse daqui, 16, 1 e 2. O outro é o 10, Levítico 10, do 1 ao 3. O 16, 1 e 2 fala assim: falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca,
para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Aí ele já disse para que ele tomasse cuidado, né? Vamos ver o 10, do 1 ao 3. Alguém achou? Nadab e Abiú, filhos de Arão, tornaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Aí a pergunta é aqui: que advertência há nessas passagens? Eu queria fazer um comentário sobre essa questão do véu, e trazer uma lembrança de alguns anos atrás. Lá na igreja que eu cresci, lá em Praia Grande, São Paulo, o pessoal fazia uma coisa ali nessa parte onde vocês estão nesse momento, ali, né, o púlpito. A gente sempre pensou na estrutura da igreja uma estrutura parecida com o tabernáculo, né? O pátio, o lugar santo, o lugar santíssimo, né? E no lugar onde ficava a plataforma, inclusive, ficavam ali umas colunas, tipo com alguma daquelas divisórias que nem tem em banco para organizar a fila, porque era para as pessoas ali não ficarem transitando naquele ambiente durante um horário comum, às vezes numa tarde de sábado no ensaio, ou enfim, o lugar ali era reservado para as pessoas que iam participar do culto, para momentos especiais do culto, né? É claro que, com o passar do tempo, né, a cultura foi se modificando e tal, né? Mas por que eu estou fazendo esse comentário? Quando Deus fala que uma vez ao ano o sumo sacerdote entraria e elevaria as preces do povo, não é porque Deus só queria aparecer para o povo ali e dava oportunidade só uma vez. Ele poderia fazer aquilo todo dia. Ele poderia fazer de 6 em 6 meses. Enfim, a estrutura que Deus apresentou tinha um objetivo também. Para que aquilo não se tornasse banalizado. E, às vezes, as coisas com Deus têm se tornado um pouco banalizadas para o povo de hoje, e para o povo até daquele tempo. Tanto que, no período de Jesus, o que as pessoas estavam fazendo no santuário? Estavam fazendo comércio dentro do santuário. De tanto que banalizaram uma cerimônia que era para ser totalmente sagrada, especial, né? Um animal estava morrendo por causa do pecado de uma pessoa. E aí eu estou falando isso porque hoje, às vezes, a gente perde esse cuidado de tornar as coisas com Deus extremamente especiais e cuidadosas, não dá a devida importância e o devido respeito, né? E esse véu nada mais é do que uma representação de que, olha, há um cuidado, há uma proteção para você ter o cuidado de respeitar as coisas de Deus, porque as coisas de Deus têm o momento certo, a forma certa e o lugar certo. Então, essas representações também físicas, né, elas têm essa importância de nos relembrar do cuidado que nós devemos ter na nossa relação cristã e nas coisas que nós temos com Deus. Irmã, eu gostei da sua didática com relação ao véu e a função, né, e eu gostaria até de endossar mais um pouquinho de como era que se funcionava lá o véu, qual a função do véu e como funcionava, né? Por exemplo, o templo, vamos imaginar o templo como uma igreja que tem muro, né? Então, esse muro que protege o edifício, esse muro era um véu, o primeiro véu. E a pessoa só entrava ali quem tinha alguma oferta para oferecer. Não era todo mundo que ficava passando por esses véus aí. Quem tinha uma oferta para apresentar a Deus, uma oferta de pecado e tudo mais, então entrava nesses muros, que era o primeiro véu. O segundo véu era como se fosse a porta da igreja, as paredes da igreja, que eram cercadas por véu, né? Então era como se fossem as paredes da igreja. Então, dentro da igreja só entravam os sacerdotes. Os sacerdotes entravam diariamente para fazer as cerimônias lá dentro, tudo mais. Agora a igreja, vamos pensar a igreja dividida em duas partes, né? Uma parte onde ficava tipo o banco e a outra parte lá de cima, onde vocês estão aí, que também era separado pelo terceiro véu.
Nessa outra parte aí é que entrava só o sumo sacerdote uma vez por ano. Além desses véus aí, o povo ficava acampado fora do arraial, mas os levitas, eles ficavam acampados em volta do santuário. Os levitas, eles serviam também como um véu humano, porque não eram todas as tribos que ficavam próximas, né? Ficava 4 do lado norte, 4 do lado sul, 3 do lado norte, 3 do lado sul, 3 do lado leste e 3 do lado oeste. E só que os levitas ficavam em volta. Para quê? Era uma espécie de véu humano ainda. Então, por que esse véu? Esse véu não era para mostrar que ali não era um local que ninguém teria acesso. Não. Era para proteger as pessoas da santidade de Deus. Não porque Deus quisesse estar afastado, pelo contrário. Ele diz que queria habitar no meio do povo. A questão era que, devido ao pecado das pessoas, esse véu protegia as pessoas para que não fossem consumidos. Exatamente, irmão. Se eles tivessem tido fé suficiente para subir no monte até a presença de Deus, não tinha necessidade desse tabernáculo, né? Desses véus de separação. Véus, o tabernáculo sim, mas não dos véus, né? Isso, dos véus, dessa separação entre o lugar santo das pessoas, né? Essa separação foi feita exatamente para a proteção das pessoas por causa do pecado das pessoas, né? Para que elas não se achegassem ali no lugar santo, cheia de pecado, e terminassem sendo consumidas como os filhos de Arão, né? Porque a glória de Deus, a presença de Deus, ela não se mistura com o pecado, né? Então, era para a proteção das pessoas, né? E eu gostei também que o senhor falou, que tem na lição, né? O senhor já falou aí sobre os levitas serem esse véu também que ficava depois ali arrodeando, né, o tabernáculo, para que protegesse, né, tanto o tabernáculo como as pessoas, para que as pessoas não entrassem sem ser no momento certo, sem ser na hora certa, sem ser da forma correta, né? Tinha toda ali uma estrutura para que eles fizessem tudo direitinho. Da mesma forma que Deus falou para que Moisés preparasse o povo antes de subir no monte, ali no tabernáculo também tinha uma preparação. Eles só poderiam entrar se eles estivessem preparados, né? No momento da oferta ali para pedir perdão, seus pecados, né? Então, tinha uma preparação. E os levitas ali faziam esse primeiro, né? O primeiro véu, ou o último véu, não sei, que arrodeava ali o tabernáculo e também protegia o tabernáculo se alguém quisesse invadir, né? Dominar o povo de Israel, eles faziam ali a segurança do tabernáculo, né? É muito interessante isso também que a gente estudou na lição. Vamos passar aqui para a parte de quarta-feira, que fala sobre o novo e vivo caminho através do véu, né? Hebreus 10, do 19 ao 22. Ele tem um convite aí, né? Que convite há nessa passagem? Vamos ler? Alguém encontrou? Eu leio aqui. Eu vou ler aqui, irmãos. Diz assim, do 19 ao 22, né? O privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Olha só, né? O que foi que ele chamou a gente a fazer aí? Qual foi o convite? Para que a gente
se aproxime de Deus, né? Mas é baseado nos nossos méritos? Não, né? Pelos méritos do sangue de Jesus, né? Então, ele nos convidou, né, para que nós nos aproximemos de Deus com os méritos do sangue de Jesus. Aqui fala assim, que o caminho novo e vivo é a nova aliança que Jesus inaugurou com o seu sacrifício e ascensão. Então, através do sacrifício e ascensão de Jesus, ele nos convida a entrar na presença. A gente acabou de ver que tinha necessidade do véu, que limitava essa presença, né? Que nem sempre a gente podia ir na presença. Mas após a morte e a ascensão de Jesus, ele nos deu essa oportunidade de ir à presença de Deus, né? É importante sempre relembrar que no Éden, o povo, os filhos de Deus, quebraram esse contato íntimo que tinham com Deus. O pecado distanciou o povo de Deus. E é necessário que o povo se aproxime. De que forma? Deus apresenta ali o sacrifício, a morte do cordeiro é a morte que deveria ser dada ao ser humano, mas em forma substitutiva um cordeiro morre. Tudo aquilo para reaproximar o povo de Deus. O objetivo, como já foi falado, Deus sempre quis estar perto do seu povo, quis sempre andar nos jardins junto com o seu povo, ensinando tudo sobre a criação, todas as suas lições, enfim. Quando Cristo dá a sua vida como sacrifício, né, ele retoma essa ligação agora de forma definitiva. O que era antes apenas um vislumbre visual, né, com a morte dos cordeiros, dos animais, com sacrifícios, agora foi feito de forma definitiva. O véu do santuário se rasgou, agora não há mais necessidade de se levar animais, porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Deu a oportunidade, deu acesso do povo entrar ao Santo dos Santos. Como um sacerdócio real, como é dito em Êxodo, como depois é dito por Pedro. Vós sois sacerdócio real, né? Ou seja, todos nós somos hoje sacerdotes de Deus que podemos nos achegar até Ele, como a irmã disse, não por os nossos méritos, mas porque o sacrifício definitivo já foi feito. Então, é importante a gente ter isso como conhecimento e como responsabilidade também. Olha só a oportunidade que Deus está nos dando de nos aproximarmos a Ele, de levarmos nossas preces a Ele, de clamarmos pelo perdão dos nossos pecados, de interceder por outros que não estão se achegando a Ele, né? Então, o nosso papel não é apenas agora, porque Cristo morreu na cruz, agora a gente pode orar e pedir a Deus alguma coisa. Não, a gente tem o papel de sermos sacerdotes de Deus, porque conhecemos a palavra, sabemos o caminho a se trilhar, sabemos a quem clamar, e temos a responsabilidade de levar isso àquelas outras pessoas. Irmã, sempre eu costumo falar com a Marlete às vezes fala, né, sobre a cereja do bolo da lição, né? E o auge da lição dessa semana, para mim, foi a parte de quarta-feira. Marlete parece que foi segunda, né, Marlete? Você falou? Pois bem, então entrando aqui na parte de quarta-feira. A parte de quarta-feira ele faz um convite, né? Qual é o convite que Deus faz? Para que nós nos acheguemos a Ele com confiança. Muito bem. Antigamente, aliás, lá no deserto, o povo, para se achegar ao templo, ele tinha que enfrentar vários véus, né? O véu dos levitas, tinha que ultrapassar os levitas, ultrapassar os muros e se achegar ao pátio. Mas ele só tinha acesso ao pátio, não entrava mais no outro véu. E o próprio sacerdote não tinha acesso ao santo dos santos. Somente um sacerdote, somente uma vez por ano. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o que é rasgado não são os véus que ficam externos, né? Mas sim o véu principal, que separa o santo dos santos. Mas aí, onde eu queria chegar, nós estamos vivendo agora, nós estamos presenciando uma guerra aí no norte da Europa, né?
E muitos refugiados, ou, aliás, muita da população, estrangeiros, mulheres e crianças, estão tentando se refugiar em outros países, né? Tentando sair para outros países. O problema é chegar lá. O problema é você não enfrentar soldados, não enfrentar bomba, artilharia e tudo mais. Então, o problema é chegar lá. Essa semana, eu estava vendo noticiário que o povo festejou com a criação de um corredor, tipo um corredor de segurança, em que as pessoas poderiam passar livremente nesse corredor até chegar no local de refúgio. O que é que eu quero trazer com essa situação aí para cá? Jesus, ele criou esse corredor que nos liga não só ao pátio, não só ao santo, mas ao santo do santo, ao trono de Deus. Então, com a morte de Jesus na cruz do Calvário, ele criou esse corredor, porque as pessoas não poderiam passar, por mais que eles passassem pelo véu dos levitas, por mais que eles passassem pelo o primeiro véu lá para chegar no templo, mas eles não tinham mais acesso a outros compartimentos. Mas por quê? Se entrasse, morreria. O próprio Nadab e Abiú, que era sacerdote, eles mesmos também morreram por conta disso. Entraram sem a permissão. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele abre esse corredor no qual nós temos livre acesso. E aí a lição chama, e que realmente a nova aliança. E que muitas pessoas não entendem, porque eles entendiam que a aliança era os 10 mandamentos. Nova aliança era tirando parte dos 10, não é nem todo, mas eles acham que tirou parte dos 10 mandamentos, Deus criou uma nova aliança. Na realidade, a nova aliança é que você só poderia, na velha aliança, você não tinha acesso ao trono, você só tinha acesso a parte do templo, e só se você trouxesse uma oferta para você entrar lá. E nessa nova aliança, você não precisa mais de oferta, porque Jesus já era a oferta, já foi sacrificado. E você agora não vai mais precisar de um sacerdote para oferecer os seus pecados. Você mesmo tem a livre acesso. Então, foi criado esse corredor aí para que a gente pudesse chegar. Então, para mim, essa aí, Marlete, foi a parte de quarta-feira, foi a cereja aí da lição, cereja do bolo. Falando dessa nova aliança, eu grifei aqui um textinho que fala assim: é a nova aliança, aquela que providenciou o perdão dos pecados e colocou a lei em nosso coração, que possibilita nos aproximarmos de Deus com confiança, não por nosso mérito, mas apenas pelo que Jesus fez por nós, cumprindo todas as obrigações da aliança, né? Então, isso aí resume o que a gente estava explicando aqui sobre essa parte de quarta-feira, né? Que essa nova aliança nada mais é do que o perdão dos pecados, né? Que essa união, né? Esse caminho, esse corredor, como o irmão, né, colocou aí, que nos leva até Deus, né? Nos leva direto a Deus através do sangue de Jesus, né? A remissão dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. O último parágrafo, que fala sobre a ascensão de Jesus, né? Aqui no último parágrafo, ainda na quarta, diz assim: a ascensão de Jesus inaugurou uma nova era para o povo de Deus. Zacarias 3 menciona que Satanás estava na presença de Deus para acusar seu povo, o qual era representado pelo sumo sacerdote Josué. Esse acusador é o mesmo que levantou questões sobre a lealdade de Jó. Com o sacrifício de Jesus, Satanás foi expulso do céu. Cristo é quem intercede por nós e, por meio do seu sacrifício e sua fidelidade, clama pela nossa salvação, né? É interessante aqui que mostra que que o Satanás ficava lá, né, constantemente acusando as pessoas.
mas que a partir do momento da morte de Jesus, ele saiu do céu, né? Ele foi expulso do céu, e agora Cristo que está lá todo o tempo dizendo, não, ele errou, mas eu derramei meu sangue por ele. Ele é meu, eu já puxei ele para o meu lado, né? Então ele está lá intercedendo por nós. O que dá para entender, né, deu para me entender o que a lição, né, me repassou aqui, foi que agora, né, além de Cristo ter feito a parte dele, agora eu tenho que fazer a minha. O interessante disso tudo é aceitar, né, e, né, em primeiro lugar, aceitar esse sacrifício. Aceitar esse sacrifício com todas as forças que eu tenho, né. É um sacrifício que foi feito exatamente para que eu tivesse aqui agora, tendo a oportunidade de me redimir, né. Então, que a gente perceba que Satanás não tem mais poder nenhum. Isso vai ser uma criação da minha mente, né? Eu entendo dessa forma. Isso vai ser uma criação da minha mente. Muitas vezes que eu tenho bloqueios, muitas vezes que eu tenho medo, muitas vezes que eu me recuso até, né, a me encontrar na presença de Deus. Toda vez que eu me lembrar disso, toda vez que eu tiver esses bloqueios, toda vez que eu tiver essa dificuldade, eu tenho que me lembrar que o sacrifício foi feito, né, e não foi em vão. Se eu não, né, observar esse sacrifício como a coisa mais importante da minha vida nos últimos tempos, né, eu estou desconsiderando esse sacrifício. Então, para mim ter essa fé, eu tenho que ir a Cristo, eu tenho que acreditar nesse sacrifício e eu tenho que manter ele na minha mente todo instante, né? Então, o Satanás não tem mais poder nenhum sobre mim e sobre qualquer um daquele que acredite nesse sacrifício. Certo. Na parte de quinta-feira fala sobre, né, ver o rosto de Deus. Né? Eles verão o seu rosto. Nós só podemos ver o rosto de Deus, nós só podemos nos achegar a Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Né? A gente só pode chegar à presença de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Né? Vou correr aqui um pouquinho, porque já me avisaram ali que só falta 5 minutos, né? Aqui diz assim, ó, assim já chegamos à presença de Deus por meio do nosso representante. E, portanto, devemos atuar em conformidade com esse fato. Por meio dele, provamos o dom celestial, provamos a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. A realidade da ascensão e do ministério de Jesus no santuário celestial é a âncora da alma, segura e firme. Para nós, a fé tem uma âncora histórica, né? Que foi exatamente toda essa vida de Jesus, morte de Jesus, a ascensão de Jesus. Então, a nossa fé tem que ser baseada em todas essas coisas, né? Para nós, hoje, é mais fácil ter fé do que para aquelas pessoas que andavam no deserto. Quer dizer, eles viram muita coisa que a gente não viu, né? Muito o poder de Deus ali, a presença do poder. Mas nós vimos as profecias cumpridas. Né? A gente viu ali a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, né? A ascensão de Jesus. Tudo isso aí tem que nos motivar a ter fé, para que nós possamos nos chegar na presença de Deus. Né? E essa morte, essa ascensão de Jesus, ela nos traz a certeza da salvação. Né? E aí tem no finalzinho aqui de sexta-feira tem as perguntas, e eu tinha uma pergunta que eu fiquei conversando com o Reginaldo, assim, a gente passou um tempo conversando, que fala assim, Hebreus trata da certeza da salvação, porém, como devemos ter cuidado para não confundir presunção com certeza? Né? Eu achei muito interessante essa pergunta, porque muitos, hoje em dia, tem essa presunção de salvação. Porque eu não bebo, eu não fumo, eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, não faço nada de mal, então não posso ser condenado, né? Isso aí é uma presunção. Por quê? Porque você está se baseando no seu poder, né? Assim, irmã, eu até coloquei um sermão muito interessante aqui no grupo da igreja, que muitas vezes nós vivemos debaixo de uma culpa, né, nós mesmos. Isso acontece muito comigo, até comentando. Mas, assim, essa certeza nós temos que ter, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito, foi completo ao nos salvar, né? Nós podemos ter essa certeza da salvação. Muitas vezes é perguntado nas igrejas,
Você tem certeza que você está salvo? E nós titubeamos em dizer. Por quê? Porque a nossa consciência nos acusa. Certo, sim. Eu tenho que fazer a minha parte, né? Eu tenho que fazer a minha parte, como você está falando. Não, agora vivemos, como muitos outros dizem. Vivemos agora no tempo da graça, então, Jesus já foi o sacrifício perfeito, eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim, não é? Mas nós temos que ter essa certeza da salvação, como o irmão disse. Não tem mais condenação para nós. O inimigo não tem mais parte nenhuma conosco a partir do momento que Jesus morreu e que a minha parte foi aceitar esse sacrifício. Né? Mas como toda aceitação, como toda aliança, tem as duas partes. Eu tenho que cumprir a minha parte, né? E ter fé que o Espírito Santo, e eu por mim mesmo, não consigo, nenhum de nós, vivemos aqui nesse chão, nenhum consegue ser perfeito. Só com a ajuda do Espírito Santo. Só com a ajuda do Espírito Santo. E outra coisa, quando nós nos esforçamos, Deus está vendo o nosso esforço. Naquele ponto que você não consegue. Cada um de nós temos um ponto fraco. E Jesus, como nosso intercessor, está lá dizendo, eu estou vendo o esforço dele. Eu estou vendo o que ele está fazendo. Ele não está conseguindo. Né? E eu morri por ele, e eu que vou completar. Nós devemos nos apegar nessa esperança, nessa certeza. Porque é muito triste nós sermos adventistas do sétimo dia, nós aceitarmos esse Deus, passar 29, 30 anos na igreja e com a sua consciência lhe culpando todo dia que você não está fazendo o que é correto, que você, se Jesus voltar agora, você não vai para o céu. É muito triste isso. E o que vai nos diferenciar do povo do mundo? Se eu não tenho essa certeza que eu aceitei a Jesus, que Jesus vai me salvar? Nós vivemos debaixo de uma condenação. É que nem naquele tempo, que nem um filho. Se você não fizer isso, o pai fala, se você não fizer isso, eu vou lhe castigar. Se você não fizer isso, eu vou lhe castigar. Muitas vezes nós olhamos para Deus assim. E não é isso. Quando Jesus morreu, ele morreu para nos libertar. Nos libertar disso. Ele quer ter uma comunhão saudável com a gente. Não é mesmo? Para a gente viver feliz, para nós termos a alegria da salvação. Em nome de Jesus. Amém, amém, né? Então foi exatamente, né? A certeza da salvação, mas é a salvação em Cristo Jesus. A presunção é quando você acredita pelos seus méritos. Ah, estou salvo pelos meus méritos. Isso aí é presunção, né? Ainda quer falar alguma coisa, irmão? Não, né? Então a gente chegou assim ao fim de mais uma escola sabatina, né? E a gente pôde ver que nós estamos salvos, né? Todos nós estamos salvos pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus. E nós temos que acreditar nisso, né? Acreditar nessa salvação. Então, que a gente possa trilhar esse nosso caminho, enquanto estivermos aqui, esperando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira que mostre que você realmente aceitou essa salvação. Porque, como a irmã disse, essa salvação, ela nos traz obrigações, né? Ela nos traz algumas obrigações, e nós devemos cumprir essas obrigações. A aliança, ela tem duas partes. Deus já fez a dela. Falta a gente fazer a nossa, né? Aceitar esse sacrifício de Jesus e nos modificar, tentar deixar o pecado de lado. A gente cair, tem que levantar e buscar a Deus de novo, né? Estou dizendo que a gente vai ser santo e perfeito quando estiver aqui? Não. Porque quando a gente estiver aqui nesse mundo de pecado, não tem como a gente ser santo e perfeito. Mas a gente tem que buscar todos os dias essa perfeição. Amém? Exatamente, irmã. Exatamente. Vamos ficar de pé e fazermos a oração. Oremos. Querido e maravilhoso Deus, santo, 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 que o Senhor venha estar conosco, né, porque o Senhor nos conduziu agora nessa lição, que o Senhor venha estar sempre conosco, que nós possamos acreditar a cada instante na Tua forma de agir, na Tua forma de nos conduzir. Que o Senhor venha assim agora com a segunda parte, que seja feita a Tua vontade, não a nossa. É o que te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém.